Pergunta. Percebe-se em suas respostas afirmações incisivas no que diz respeito ao fato de grande parte dos homens estar alienada com a sua própria existência, dando valor a riquezas efêmeras e descuidando-se da eternidade do espírito, em termos de proteção e de evolução. É isso, Ramatiz. A sobrevivência na matéria tem norteado os homens através do tempo, dando vazão a pulsões quase animalescas. Vejam o exemplo dos corruptos, que fazem dessa atividade um desafio ao próprio ser. Quanto mais desviam, mais querem, a ponto de depositarem em bancos somas vultosas, que ali permanecem congeladas por anos, como em verdadeiras cavernas de Ali Baba. Esconde-se o produto do furto para não ser descoberto, e abrem-se as portas do desespero para aqueles que deveriam usufruir dessas riquezas, através de atos governamentais em prol dos hospitais públicos, das filas angustiadas por transplantes de órgãos e do combate à fome. Alega-se déficit financeiro para não ser implantados programas sociais em larga escala. Os recursos assim são desviados de mãos necessitadas, seus verdadeiros donos, que padecem moral e fisicamente pela irresponsabilidade de poucos que se tornam torturadores e assassinos indiretos. A situação ainda se torna pior quando os que deveriam coibir tais fatos ou promover a justiça deixam-se envolver pela sedução maligna dos desonestos, tornando-se parte da quadrilha. Diretamente quando compartilham de seus atos, ou de forma comprometedora quando fecham os olhos para eles. Ou, no caso de militares que desviam armas para malfeitores, em atitude que desafia as próprias corporações, colocando em risco a vida de companheiros honestos e leais ao bem, que serão alvo desses mesmos malfeitores, situação que em tempo de guerra seria considerada de alta traição, mas que, em tempos de paz, tem sua gravidade amenizada por leis arcaicas, que favorecem os réus em detrimento das vítimas. Os legisladores sabem que tais leis são inadequadas e injustas, mas utilizam seu tempo em disputas políticas pela vaidade de reeleições, despreocupados com o destino de seres humanos, tratados apenas de eleitores e arrebanhados em currais por votos. A vida perdeu o seu valor, e os atos de cobiça são valorizados de forma cruel. Sustentados por seres que agem como animais que, guiados somente por instintos, atacam suas vítimas para a sobrevivência numa selva sem razão. É o ápice da inconsequência. Os homens estão alienados, mentindo para a própria consciência, esquivando-se da verdade que chegará inexoravelmente para todos. Pergunta. Ainda há tempo para a reforma espiritual desses homens insensíveis. Ramatias, nosso bem-amado irmão Gandhi uma vez disse: viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se você fosse viver para sempre. Os homens na maioria inverteram esse conceito, vivem como se nunca fossem morrer, e aprendem para viver apenas o presente, fazendo-se obscurecidos pelas tramas, mentiras, corrupção e manipulações ilícitas. A reforma espiritual não é um passe de mágica, onde o desejo impera. Justamente o desejo deve ser esquecido nessa hora, por ser um hábito desgastante e inoportuno. A força da reforma está no entendimento da alma, na compreensão de que o espírito é a maior riqueza do homem, a qual deve ser preservada pelo amor contínuo e incondicional, desvinculando de máculas. Mas, para se chegar a esse estágio não é simples. Não se trata apenas de atravessar uma ponte, porém inúmeras vidas na matéria. Entender provações e os seus ensinamentos, além de perceber a matéria como uma morada provisória para se partir para o universo infinito, e fazer do agora a eternidade. O homem perdeu a vergonha de ser o que deveria abominar, tornando-se vítima de seus próprios atos, e procurando a piedade e o arrependimento somente quando descoberto e exposto à publicidade de seus atos. Isso não é reforma espiritual, mas uma tentativa inútil de se preservar da justiça dos homens, esquecendo-se da existência da justiça de Deus. A reforma espiritual, assim, é uma tarefa árdua que exige forças que a maioria não sabe nem onde buscar. Pergunta. Isso é um desafio à humanidade? E quem não está voltado para a esfera espiritualista através de qualquer religião, como promover essa reforma? Isolar-se das tentações. Ramatiz.
A vida em si já é um desafio constante. Cabe ao homem retirar da complexidade do plural essencial para fazê-lo crescer em sua unidade, através do aperfeiçoamento da percepção dos fatos do cotidiano. Mas, para isso deve estudar, meditar, trazer para seu íntimo o foco das preocupações que antes eram vistas como problemas existenciais alheios. Ser consequente, entendendo-se como participativo em ambientes onde identidades ou disjunções vibratórias se verificam. O isolamento voluntário não é solução para as dúvidas sobre o espírito porque não existe receita monolítica que responda às questões da humanidade. Até a unidade de Deus apresenta-se em dinâmica integral. A resposta surge da convivência e da interatividade, que permite ao homem rejeitar princípios descabidos com sua moral, para desenvolver a força necessária e negar a tentação. E desse fortalecimento surge a sede pelo crescimento do espírito, impondo-se questões que exigem respostas íntimas, decorrentes de experiências e da dinamização da inteligência, vendo que causas e consequências ensinam a viver. Pergunta: entretanto, em alguns casos não é necessário o afastamento de situações de risco ou constrangedoras. Por exemplo, manter o alcoólatra longe das bebidas. Ramatiz: existe uma diferença entre se afastar do perigo e se afastar do todo. Lembre-se da flexibilidade sobre a qual lhes falei no início. O homem precisa da sociedade não apenas como vínculo que lhe permita interagir com os semelhantes, mas também para discernir sobre o certo e o errado. O alcoólatra pode ficar longe das bebidas em princípio de tratamento, mas não por toda a vida, cabendo a ele ser forte o suficiente para rejeitar o próprio vício, que só pode ser vencido dessa maneira. E o mesmo acontece com as drogas em geral ou com a corrupção. Como alguém se pode dizer longe da corrupção se a rejeita pelo simples fato de temer ser descoberto? E se o anonimato fosse garantido, qual seria seu comportamento? Assim, os homens devem estar atentos às suas próprias condições de interpretar o certo e o errado, não apenas pelo lado da relatividade das percepções, mas, principalmente, sob o prisma das consequências sobre terceiros e sobre ele mesmo. Caso contrário, estará cultivando para a sua vida a melancolia espiritual, por não se conhecer devidamente, e se questionar sobre os seus próprios atos perante uma possível tentação. A dúvida criará em seu espírito incerteza no que tange às respostas que deverá dar, por não ter construído a firmeza da fé em Deus, principalmente para os momentos decisivos da vida. Pergunta: tudo o que foi visto aqui até agora deixa nas entrelinhas um aspecto macabro que evidencia ser cada vez mais atuante no planeta, que é a obsessão. Parece-me, salvo o melhor juízo, que os homens estão se descuidando da vigília sobre essa questão. Ramatiz: vigiai e orai. Essa é a grande recomendação. O jargão "o preço da liberdade e a eterna vigilância" também deve ser considerado, mas não no âmbito político ou militar, que tolhe as liberdades individuais, porém no sentido de que parte de nosso tempo deve ser ocupado com a vigília sobre os nossos próprios atos, para que possamos então ser racionalmente livres. A ação de obsessores não se dá apenas de forma direta, mas também indiretamente, pelos pequenos acontecimentos da vida que estimulam grandes atos impensados, com fortes consequências que causam arrependimento tardio. O homem mesmo é capaz de se obsediar, criando seus próprios fantasmas em forma pensamento que o agridem. Pergunta: numa obsessão espiritual clássica, é possível um obsessor levar o obsediado à condição de verdadeira marionete? Ramatiz: a fonte de toda obsessão é o karma plantado pelo próprio obsediado, e a obsessão, na prática, é uma provação pela qual ele passa. O registro de suas dívidas passadas se encontra em seus kamarupas, ou corpos dos desejos e das paixões. O nome deriva de kama, que em sânscrito significa o mesmo que karma, e de rupa, que expressa a forma dos eventos ligados ao espírito. Por conseguinte, a forma dos karmas do espírito. Todo espírito tem um kamarupa para cada encarnação vivida. E cada kamarupa é uma cópia fiel dos corpos densos, com os registros kármicos daquela vida. À medida que o espírito resgata seus karmas, então os kamarupas vão sendo gradualmente extintos. No entanto, enquanto permanecem arquivados,
Os Kamarupas transmitem para o duplo etéreo do encarnado as informações sobre os karmas a serem vividos na encarnação presente e, atuantes no corpo etéreo, esses registros ou informações são transferidos para o corpo denso gradualmente como provações, incluindo doenças, canalizadas através do fígado. Este órgão é a grande porta de passagem das energias e das patologias do duplo etéreo para o corpo denso. Por essa razão, o fígado é a principal escolha dos obsessores em suas atividades parasitárias ou vampirescas. Além de sugar as energias vitais por ali transmitidas, os obsessores têm acesso às fraquezas do obsediado, conhecendo e intensificando os karmas. Uma das práticas mais comuns também é o trabalho maligno de certos obsessores que transferem algum Kamarupa localizado no astral, podendo ou não ser do obsediado, colocando junto ao seu corpo etéreo. Isso revive não somente as pulsões existentes naquele Kamarupa, como pode provocar o desencarne do obsediado. Da mesma maneira que duplo etéreos podem ser transferidos de indivíduos recém-desencarnados e também colocados junto ao duplo etéreo de obsediados ainda encarnados, em processo de amálgama, provocando os mesmos efeitos do Kamarupa. E esses tipos de situação derivam de terríveis magias negras. As grandes ações dos obsessores, no entanto, são exercidas sobre os chakras e, como se sabe, são 7 os principais, regulados a partir do plexo da coroide, localizado na faixa da nuca na medula cervical, na altura da quinta vértebra. Esse ponto, quando negativamente influenciado ou vibrado, pode desregular fortemente a sincronia dos chakras, que passam a funcionar como peças de uma máquina quebrada ou desajustada, causando o enfraquecimento do obsedado, não apenas no campo físico, mas também nas esferas mental e emocional. Sendo os chakras equivalentes a centros de força energética, o reequilíbrio começa com a vibração que transmita fluidos vitais pelo duplexo da coroide. Tanto que as falanges médicas em certas ocasiões fazem aplicações intensas nesse mesmo ponto, como parte dos tratamentos espirituais. De qualquer forma, os chakras produzem magnetismo específico e este também pode ser afetado pela atividade obsessora. Todos os chakras podem ser atingidos, mas, da mesma maneira que os obsessores têm preferência pelo fígado no vampirismo, também têm preferência pela atuação sobre o chakra coronário, interferindo na região do cérebro, especialmente sobre a glândula pineal. Essa glândula é a principal ligação do encarnado com o seu corpo superior, também denominado de átmico, ligado à alma, que não tem karmas, e que referencia a divindade na eterna caminhada do espírito que, por sua vez, tem karmas. Os fatos que ocorrem no meio ambiente e os acontecimentos vividos ou presenciados pelo encarnado são encaminhados para a glândula pineal pelo chakra frontal, pelo terceiro olho, também chamado de olho de Shiva. Essa primeira ligação gera assim uma reta, um canal do chakra frontal até a pineal. A pineal então também canaliza as informações pertinentes do corpo átmico, interagindo com este pelo caminho mais curto, o formado pela reta. Assim, as retas chakra frontal pineal e pineal corpo átmico desenham um ângulo de 90. Os catetos. Já a hipotenusa é formada por cada evento externo percebido e que se estende em uma reta direta até o corpo átmico, a representação divina. Isso demonstra, pelo teorema de Pitágoras, que a pineal é o centro das percepções espirituais, alimentando o livre-arbítrio. O homem pode ou não, em cada instante percebido ou vivido, interagir com as manifestações divinas, exigindo dela esforço e mérito através do olho de Shiva até a pineal e, depois, desta até o corpo átmico. Sabendo disso, os obsessores agem de maneira intensa sobre a pineal, interrompendo a interação do encarnado com o seu corpo átmico, que é substituído pela ação do obsessor, que passa a atuar no campo mental do obsediado. E a intervenção sobre o livre-arbítrio. O resultado disso são descontroles da razão e das emoções, egocentrismo exacerbado, ceticismo quanto às coisas do espírito, dificuldade de se relacionar pacificamente, tonteiras, dores de cabeça, anorexia ou bulimia, compulsões,
reações similares às do mal de Parkinson e outras situações angustiantes e deprimentes. O magnetismo assim gerado em torno da pineal faz com que o obsessor controle o obsediado à distância numa espécie de robotização do encarnado, por comandos mentais que equivalem a um controle remoto ou a transmissão de pensamento. Pergunta: pode dissertar mais sobre a relação entre o livre-arbítrio e o teorema de Pitágoras? Ramatiz: a premissa é que todos os eventos, que são percebidos pelo homem, representam inputs do sistema que rege o seu processo decisório no cotidiano. Considerar que as informações geradas pelos eventos sejam transmitidas diretamente à glândula pineal, sem referenciá-las como átmico, seria impor ao homem as circunstâncias que ele presencia ou percebe, numa assimilação autocrática. No momento que lhe é permitido referenciar com a perfeição existente na alma, ele se torna analítico, avalia as informações e de que modo elas podem ser melhor utilizadas no caminho da perfeição, tomando decisões com menos incertezas. Dessa forma, se o caminho para a alma é interrompido ou esquecido, o homem fica vulnerável aos desejos de terceiros, ou pratica atos inconsequentes, tornando sua existência um verdadeiro jogo de sorte ou de reveses, com probabilidades iguais de ocorrência. São maiores os riscos e as incertezas. Pergunta: e se o ângulo reto fosse formado não na pineal, mas junto ao chakra frontal e indo direto ao corpo átmico? Ramatiz: na topologia do microcosmo isso não seria adequado, pois a referência não estaria no sentido da alma, mas longe dela, no campo do inconsciente coletivo. O homem assim estaria se referenciando não por sua alma, mas pela grande confusão de várias naturezas em torno do planeta. E esse erro é uma armadilha na qual caem inúmeros homens, que se ajustam não pela perfeição da própria alma, no livre-arbítrio consciente, mas pelo que os desejos e paixões da coletividade determinam, pelo livre-arbítrio inconsequente. Nesse último caso a alma acaba sendo equivocadamente questionada, e não o inconsciente coletivo, esquecendo-se que este sim está sob o crivo da razão plena. Pergunta: significa então que o livre-arbítrio sempre é permitido por Deus? Ramatiz: esse é um ponto interessante que demonstra a extrema bondade de Deus. Reparem que os canais chakra frontal pineal e pineal corpo átmico formam entre si retas perpendiculares. Da mesma forma que pineal chakra frontal e chakra frontal inconsciente coletivo formam também entre si retas perpendiculares. E retas perpendiculares são ortogonais, ou seja, não são correlacionadas entre si, apresentando tangente zero, o que demonstra que é dada ao homem a chance de escolha sem influências discricionárias, pelo livre-arbítrio. Apenas no primeiro caso, a referência é divina em esfera superior, enquanto, no segundo, a referência é imperfeita baseada em energias plasmadas pelos próprios homens e armazenadas na aura planetária. Pergunta: como se manifesta o inconsciente coletivo? Ramatiz: uma resposta simplória estaria carente de inúmeros valores de suma importância. Mas, no caso mencionado anteriormente, apenas como exemplo para uma rápida compreensão, o inconsciente coletivo agrega ideias, pulsões, anseios, desejos, fantasias, símbolos e formas pensamento plasmados através da história da humanidade, desde os primórdios, os quais se concentram na aura do planeta em forma de plasma etéreo. Como a Terra é um plano de inúmeras imperfeições, os desejos e as paixões materiais se formam de maneira mais intensa, gerando pesada complexidade etérea, de onde emergem raízes e frutos plantados em todas as épocas, como o desejo de poder, a sexualidade exagerada e a violência. Mesmo a intenção de um ato terrorista ainda em planejamento é imediatamente incorporada ao inconsciente coletivo, e quando muitas mentes se manifestam da mesma forma quase simultaneamente, são gerados plasmas que atraem os pensamentos em torno dessa ideia, dando-lhes força para serem concretizados na prática. No momento em que o homem não referencia suas decisões na perfeição da alma e apoia-se apenas no inconsciente coletivo, muitas vezes ele desconsidera o amor próprio, para identificar valores que o façam participar da herança deixada por todos os mentais que existem ou existiram na Terra e em torno dela.
na espiritualidade, os quais podem representar uma interminável sequência de equívocos, em um verdadeiro círculo vicioso, perpetuando graves imperfeições. Portanto, é necessário entender que, em termos de vida material, o inconsciente coletivo pode tornar o homem menos egoísta, interagindo com o pensamento de bilhões de outros homens e espíritos de forma homogênea. Porém, em termos espirituais, ele pode tornar-se extremamente egoísta por assumir posturas baseadas em erros históricos que se repetem, que sempre desprezaram o amor ao próximo, o altruísmo e a caridade. E o que tem direcionado a humanidade no sentido do caos e da violência é justamente o desequilíbrio, que considera e imortaliza modismos anacrônicos, racismos, compulsões e falsas verdades, em detrimento da perfeição da alma, o cerne divino do espírito, que se torna esquecida. Pergunta: é possível alguém chegar ao inconsciente coletivo e prever acontecimentos, por exemplo, Ramatiz, sendo os desejos plasmados do campo etéreo? É possível sim que várias pessoas percebam o que está para acontecer, em processo que permite a interação de suas mentes com o que está sendo plasmado como intenção de outros no inconsciente coletivo. Pergunta: e esses plasmas que circundam a aura planetária, constituindo o inconsciente coletivo, serão higienizados pelo astro intruso? Ramatiz: exatamente, pois os pensamentos se aglutinam conforme sintonias que emanam e, no caso da Terra, o inconsciente coletivo está contaminado por terríveis ódios, vinganças e outras imperfeições. Se esse plasma não for retirado pelo astro intruso, permanecerá na aura planetária, transmitindo para o novo ciclo as mesmas negatividades que existem atualmente, e que tendem a piorar. Isso não teria sentido, pois o novo ciclo deixaria de ser novo para ser uma mera continuação dos problemas anteriores. Pergunta: em relação ao uso do Kamarupa de um encarnado para ser usado como magia negra sobre outro encarnado, poderia esclarecer mais? E como o duplo etéreo de um recém-desencarnado pode ser aproveitado também com essa finalidade? Ramatiz: os Kamarupas são os registros existentes no astral sobre os karmas adquiridos por determinado espírito em cada encarnação que ele viveu. Assim, cada Kamarupa existirá até que os karmas daquele espírito sejam extintos no que tange àquela determinada encarnação, esteja ou não o espírito encarnado. O Kamarupa, sendo retirado de seu arquivo e colocado junto ao duplo etéreo do espírito encarnado, faz com que suas paixões passadas sejam reacesas no duplo etéreo, levando o espírito encarnado ao estímulo de reviver faltas cometidas em outras encarnações. Quando isso é feito com o Kamarupa de outro espírito encarnado, cria-se uma triangulação, ou seja, o autor da magia negra, o obsessor, retira um Kamarupa qualquer de um determinado espírito e o coloca junto ao duplo etéreo de outro encarnado, trazendo para este último as pulsões existentes no Kamarupa utilizado. E isso funciona se houver afinidade vibratória entre esses dois espíritos, o que em geral ocorre, pois o obsessor conhece as fraquezas do obsedado e seus pontos mais vulneráveis em termos morais. Isso cai na esfera do Karmarambaka, que em sânscrito significa o karma que em seu curso produz outros karmas. Uma situação em que o obsedado é vítima de um karmana, magia, às custas do Kamarupa de outro encarnado, que também entra na linha da provação. Em situação que pode ser descrita como Duryodhana, ou difícil de ser vencida, porque caso não tratada, não apenas pode desencarnar as vítimas, como deixá-las em estado de torpor no plano espiritual. Quanto à magia negra com duplo etéreo, obedeça ao similar que ocorre em magia branca, quando um monge budista desencarna, e através de um processo tipo amálgama fornece o plasma de seu corpo mental para um encarnado, e o plasma de seu corpo emocional para outro encarnado, numa situação permitida pelas partes envolvidas, sem o comprometimento forçado dos respectivos livre-arbítrios. Com isso, os corpos etéreos doados acrescentam sabedoria e equilíbrio aos receptores que já desenvolviam com o monge grande afinidade de atos e de pensamentos, numa continuidade capaz de despertar valores elevados. Por essa razão a procura por um monge reencarnado leva às vezes a mais de uma criança,
pois uma é o espírito do próprio monge, uma outra conduz seu corpo mental, e outra o seu corpo espiritual. No caso da magia negra, o processo de amálgama também funciona. Os obsessores se apoderam do duplo etéreo contaminado por doenças e paixões de alguém que está desencarnando, o conservam em procedimento quimioetéreo, e posteriormente realizam a amálgama deste duplo etéreo com o do obsedado, causando a este último enorme carga de sofrimento. Pergunta: é possível ainda que os obsessores utilizem instrumentos eletrônicos etéreos, ou melhor, o equivalente aos aparelhos eletrônicos da Terra, implantando-os em obsediados? Ramatiz, vamos recordar o que foi dito antes sobre a formação dos planetas. Cria-se primeiro, a partir de fortes mentalizações dos engenheiros siderais, a aura planetária em campos inferiores à adesão da matéria, para depois então ser plasmado o corpo celeste denso. E o que vem a existir na Terra ou em outros planetas em termos de bens materiais a serviço dos homens, como aparelhos de comunicação, veículos, e equipamentos médicos, por exemplo, são cópias do que já existe em várias moradas no astral. Entretanto, os homens não copiam por meio de intuições apenas o útil que conduz ao progresso, mas também o que nasce em umbrais inferiores. Como a atuação de entidades espirituais ignorantes e negativas é muito intensa no planeta, os homens ficam sujeitos a desenvolverem inúmeros instrumentos que levam à patente, podemos assim dizer, dos umbrais inferiores. Cabe nesse ponto então um dado importante sobre ignorância espiritual e sabedoria no uso de bens materiais, a qual pode ser para o bem ou para o mal, pois da mesma forma que se evolve para o bem espiritualmente, também se adentra no mal quanto ao uso da matéria de modo inadequado. A prova disso é que os homens no início fabricavam pequenas armas, evoluindo a ponto de construírem a bomba atômica. Uma das atividades dos espíritos trevosos que se voltam para pesquisas nos umbrais inferiores é justamente criar equipamentos e instrumentos etéreos a serviço do mal, para ser copiados intuitivamente na Terra, seja em termos de ideia ou de produto acabado, ou até para ser utilizados no plano espiritual agindo sobre os encarnados. Esse é o caso do vampirismo eletrônico, obsessão controlada à distância, quando o obsessor produz ou utiliza aparelhos eletrônicos etéreos, tipo chips nem sempre isométricos, implantando-os no duplo etéreo justamente na área óssea do plexo da coroide, reguladora dos chakras como vimos, para que, de forma contínua, atue sobre o equilíbrio do encarnado. Esse aparelho age dentro da mesma filosofia dos cavalos de Troia que fluem pela internet, e que possibilitam aos hackers o controle à distância de um computador. A inserção desses aparelhos no duplo etéreo se faz de muitas maneiras, como por exemplo, durante uma cirurgia material pela qual o obsedado tenha passado sob efeito de anestesia, ou mesmo com as viagens astrais durante o sono. Nessas ocasiões o espírito momentaneamente fora do corpo denso é retido nos umbrais inferiores, enquanto o obsessor atua sobre seu duplo etéreo. O referido aparelho ou chip funciona de modo a recolher sinais externos que partem do obsessor como sendo pulsões estimulantes, através de verdadeira radiofrequência. Com isso o obsessor tem a capacidade de atuar sobre os chakras do obsedado, causando problemas no corpo denso, notadamente o descontrole dos circuitos do sistema nervoso no âmbito da glândula pineal, o que provoca enorme sofrimento e elevado desequilíbrio dos movimentos. Embora essa não seja uma prática de obsessão muito difundida, é bastante séria. Certos chips obedecem a regras específicas só conhecidas pelo obsessor, que é o único capaz de retirá-los sem causar danos no obsedado mesmo seu desencarne. O obsessor, assim, estabelece uma regra similar à da codificação, em situação idêntica de certos problemas de análise combinatória em que somente o autor da questão sabe resolvê-la. E, por outro lado, por analogia, esse sistema de codificação não se baseia em campos pseudo-aleatórios, limitados por intervalos conhecidos, como acontece na Terra devido às fronteiras impostas pela matéria, mas há parâmetros teoricamente infinitos, situados no microcosmo do próprio obsessor. Alguns desses chips, entretanto,
mal colocados podem ser anulados por simples passes magnéticos, enquanto outros colocados em certos indivíduos podem ser rejeitados naturalmente, em rejeição do tipo hiperaguda ou imediata, devido à incompatibilidade plasmática. Da mesma maneira que um órgão humano transplantado pode ser rejeitado, mas os que permanecem e que dependem da codificação estabelecida pelo obsessor exigem a presença deste, que é atraído, numa cirurgia espiritual realizada no corpo estéril do obsedado. De outro modo, podem ser estabelecidos severos danos sobre o equilíbrio do obsedado, como já foi mencionado antes, e até o seu desencarne. Pergunta: apenas voltando ao caso da codificação, é por essa razão que em muitos trabalhos de exorcismo o médium ordena ao obsessor que retire o que foi colocado junto ao obsedado. Ramatiz. Esse é o motivo pelo qual o exorcista age desse modo. O obsessor tem uma série de artimanhas que somente ele pode desfazer. No caso, ele pode usar inúmeras opções de códigos, através de valores alfanuméricos, sons, cores, vibrações, entre muitos outros. Inclusive com o uso de palavras mantrâmicas que simbolizam sequências numéricas, a exemplo do que ocorre com a utilização do alfabeto Devanagari, uma espécie de derivação do sânscrito muito usada com esse propósito de codificação. Pergunta: o que pode ser entendido como chips passíveis de serem anulados por passes magnéticos, como anteriormente foi mencionado? Ramatiz. Alguns obsessores colocam os engenhos em áreas fáceis de serem localizados, junto à pele, numa ação similar à epidermoplastia ou algum tipo de enxerto, ficando o aparelho ao alcance dos passes magnéticos, que funcionam como restauradores das condições ideais do paciente obsedado, anulando a ação do chip. Os passes, assim, têm o caráter também de uma dermatoplastia etérea, cirurgia de recuperação em algum ponto do corpo etéreo equivalente à derme. Pergunta: esse tipo de chip é colocado sempre na região do plexo decoroide? Ramatiz. Essa região é mais influente em relação aos centros vitais do obsedado, porque além de coordenar a ação dos chakras, é também caminho energético da coluna vertebral por onde passam os nadis, que conduzem energia ao cérebro, principalmente a energia do Kundalini. Mas, conforme o objetivo do obsessor, podem ser colocados nas proximidades de chakras específicos do obsediado, lembrando que além dos 7 principais chakras, cada encarnado tem dezenas de outros médios e centenas de pequenos chakras espalhados pelo duplo etéreo. Pergunta: os tratamentos e cirurgias para a retirada desses chips podem ser feitos pela apometria? Ramatiz. É um caminho viável. Entretanto, desejo lembrar que qualquer tratamento espiritual conduzido na Terra, sejam tratamentos tradicionais em centros espíritas e espiritualistas com passes magnéticos, ou mesmo a apometria, precisam contar com médiuns realmente preparados. Temos visto inúmeros casos na prática em que indivíduos compram um material didático sobre o assunto, interpretam à sua maneira e começam a aplicar sem qualquer base de conhecimento para tal, inclusive sem o tão necessário suporte espiritual e proteção em torno do local onde se desenvolve o tratamento. Esse tipo de problema ocorre muito com o Reiki, que requer muito estudo e trabalha com vibrações sobre os chakras, mas que por algumas vezes está sendo conduzido por indivíduos que são verdadeiros curiosos sobre o assunto. O resultado de inconsequências nessas áreas é a reciprocidade energética entre aplicadores e pacientes, de modo que alguns deles recebam a carga energética nem sempre saudável do outro. Em geral, o aplicador é mais atingido, surgindo doenças como câncer, ou sérios desequilíbrios energéticos e emocionais de longa duração e de difícil tratamento. Pergunta: poderia esclarecer um pouco mais sobre a reciprocidade energética que ocorre quando um aplicador de passe sobre os chakras o faz sem os devidos cuidados e conhecimento? Ramatiz. Ao trabalhar na atividade dos chakras, através de passes, o médium age como operando um centro de forças dinamizadas pelo movimento da suástica, o milenar símbolo budista do crescimento e da força espirituais. Ele assim projeta sobre os chakras do paciente a suástica que atua em movimento no sentido horário. Na prática é isso que ocorre.
Embora esse valor simbólico canalizado pela força mental do médium não seja conhecido pela grande maioria, que o aplica inconscientemente. Entretanto, se o paciente está cometido de graves problemas, e o médium também, a suástica projetada é atraída pelas forças similares, criando a reciprocidade energética entre o aplicador do passe e o paciente. Porém, com um detalhe importante: a suástica vai do aplicador para o paciente no sentido horário, mas volta do paciente para o aplicador no fluxo anti-horário, na forma negativa denominada de sovástica, que é a forma da destruição e do padecimento físico. Foi inclusive o que aconteceu com os nazistas, que usaram a suástica conhecendo a força do símbolo, mas de forma errada, a sovástica, o que trouxe mortes em larga escala e sofrimento em todo o planeta. Dessa forma, o trabalho sobre os chakras bem como os usos da suástica exigem grande conhecimento mediúnico, equilíbrio físico-emocional, proteção e vigilância espiritual no ambiente. Pergunta: então o uso da suástica requer grandes cuidados? Ramatiz: isso deve ser visto como um alerta para todos aqueles que cultuam a suástica, seja em atividades espirituais, esotéricas ou materiais. O uso adequado baseado no conhecimento real do símbolo pode trazer força espiritual, como fazem os budistas e outras correntes religiosas orientais. Mas quando utilizado na direção do mal e de imprudências, traz grandes dificuldades e mesmo patologias físicas. Pergunta: mas os próprios médiuns ou dirigentes das sessões não são capazes de distinguir aqueles que estão momentaneamente impedidos de aplicar os tratamentos? Ramatiz: vocês devem ler nas mensagens psicografadas que as expressões amor, caridade e humildade aparecem com frequência em primeiro lugar, e logo depois estudo, persistência e disciplina, porque o médium precisa estudar muito para ter consciência do que faz. Caso contrário, ele tende a cair em inúmeras ciladas das trevas, que provocam distração e dispersão mental durante as sessões, pouco ou nenhuma concentração quanto à aproximação de entidades obsessoras, entre outras questões de suma importância para o bom desempenho da mediunidade. Se o médium não estuda, restringindo-se apenas a participar de sessões, ele não terá condições de avaliar nem mesmo sua situação, quanto mais de outros que ali comparecem. Pergunta: tudo isso significa que não é todo lugar que pode aplicar certos tratamentos espirituais? Ramatiz: eu pergunto da mesma forma: todo hospital da Terra é capaz de tratar de todas as doenças? Evidentemente que não. Por isso, existem as especialidades médicas, tanto em termos de profissionais quanto no que diz respeito às instituições. O tratamento espiritual funciona da mesma forma. Certos casos podem ser tratados com simples passes em instituições kardecistas. Outros casos, que envolvem a presença de larvas em centros que exigem trabalho mais pesado, com grande presença de médiuns, outros em centros especializados em apometria, outros na Umbanda, assim por diante. É preciso entender que alguns centros são ambulatoriais, outros são clínicas de cirurgia etérea, enquanto outros, verdadeiras kits para a retirada de cargas vibratórias mais densas. Pergunta: sua observação anterior a respeito do estado de ânimo ou de saúde do médium dá a entender que isso precisa obedecer a certos cuidados. Ramatiz: é evidente. Muitos médiuns tornam-se obcecados pelo trabalho espiritual em qualquer circunstância, pensando estar auxiliando. Por analogia, é a mesma situação de um médico com forte gripe e febre que é chamado a realizar uma operação. Além de não trabalhar devidamente, fruto de seu estado, corre o risco de cometer sérios erros. Ele ainda pode piorar em relação ao seu quadro clínico e mesmo contaminar o paciente, e o desastre seria total. O médium, quando se encontra enfraquecido fisicamente, deve evitar o trabalho na sessão, pois seu ectoplasma não será de boa qualidade, além do que estará perigosamente receptivo às influências que partem do paciente. Será uma troca de fluidos com manifesto teor de vibrações inadequadas. A espiritualidade protege os médiuns, mas tudo tem um limite, cabendo uma ação conjunta entre o médium e o seu guia. Cada um faz sua parte, e o médium tem o dever de se resguardar para trabalhar em melhores condições,
tendo parcimônia em seus atos fora ou dentro das sessões, sem excessos e atitudes que o possam comprometer física e espiritualmente. Pergunta: é sabido sobre a manifestação da bipolaridade? Sendo assim, cabe perguntar se existem também chips colocados por entidades de luz com objetivos de cura. Ramatiz: o chip é de consistência denso-etérea e, no caso visto anteriormente, um instrumento grosseiro utilizado por entidades espirituais ignorantes que objetivam o controle dos obsediados. A antítese dos chips dessa natureza é o livre-arbítrio, livre como o seu nome diz, porém aprimorado pela evolução do espírito. Portanto, no lugar do chip a espiritualidade consciente e consequente emana primordialmente luz aos encarnados. A luz contém as informações que subsidiam as decisões do livre-arbítrio e, tomando decisões voltadas para o amor, a caridade e o progresso do espírito, o homem cura suas patologias pelo próprio mérito e sabedoria, sem a necessidade de intromissões da espiritualidade em sua liberdade de escolha. Pergunta: sua resposta inclui a palavra primordialmente. Então é possível a existência do chip de cura. Ramatiz: os homens são curiosos. Gostaria que tivessem também bastante curiosidade sobre os termos e os caminhos da evolução do espírito. A resposta é sim. É possível a utilização de chips de cura, que são de tamanho reduzido e muito sutis, mas aplicados apenas com consentimento do espírito que está sendo tratado. Esse é o motivo, muitas vezes, que leva alguns pacientes que se encontram em coma há anos, ou sofrendo de algum tipo de surdez, cegueira, paralisia, ou outra deficiência física a voltarem ao estado normal, recobrando as funções vitais. Tudo também depende do mérito do paciente, e os chips são colocados no duplo etéreo durante cirurgias espirituais, como se fossem marca-passos. Mas repito, tudo depende do mérito do beneficiado. Pergunta: o que se pode ver então é que o vampirismo assume inúmeras feições, se considerarmos que pode ser direto com o obsessor absorvendo energias do obsediado, como também indireto, à distância, com o obsessor esgotando energeticamente sua vítima. Ramatiz: e também não ocorre somente entre obsessor e vítima encarnados, mas também entre protagonistas desencarnados, pois é muito comum falanges de umbrais ficarem esperando a morte física de espíritos voltados para o mal para sugar-lhes energia no momento do desencarne. São aqueles casos de indivíduos que durante a vida desempenharam papéis negativos na sociedade, e mesmo praticantes de suicídios, que são sorvidos energeticamente ao extremo, de modo que fiquem completamente inativos logo após a ação das falanges obsessoras. Trata-se de um sofrimento terrível, que deixa o espírito recém-desencarnado à mercê de grupos dos umbrais inferiores, podendo inclusive ser escravizado ou ser usado como agente de magias negras, aumentando-lhe a carga karmática. Pergunta: e nesses casos como o espírito pode ser salvo? Ramatiz: pelo desenvolvimento da consciência cósmica. Só o próprio espírito poderá solicitar e aceitar o socorro para ser retirado dessa situação, com a ajuda dos grupos de auxílio fraterno que partem dos planos de luz. E por essa razão é imperativo que os homens não se preocupem apenas com o que ocorrerá com eles após a morte, mas também com o que fazem durante a vida material. O comportamento nesta é decisivo para a futura vida espiritual. Pergunta: gostaria agora de fazer algumas perguntas sobre o seu método de transmissão de ideias. Por que seus livros são formatados com perguntas e respostas, e não texto corrido? Ramatiz: para dar chance às dúvidas. O texto corrido teria o aspecto de certa imposição sobre temas tão polêmicos como os que são tratados aqui. A função da espiritualidade é esclarecer, mas também permitir que as dúvidas aflorem, pois os homens, ao construir suas questões, refletem sobre suas existências e seus respectivos comportamentos. Além disso, muitas vezes os encarnados não sabem nem o que perguntar e, pelo tipo de questionamento apresentado, posso perceber outras dúvidas latentes, dando respostas no sentido de que essas dúvidas sejam levantadas, como fruto da meditação e do desenvolvimento do raciocínio. Pergunta: percebe-se grande preocupação de sua parte no sentido de mostrar o lado fatalista do espiritualismo? Ramatiz:
O fatalismo no caso não é a difusão do pessimismo, mas a realidade daqueles que habitam em mundos de provas, convivendo com atuações malignas dos arquitetos das trevas, que defendem estilos ardilosos. Torna-se mistério aos homens não somente vislumbrar o amor, mas também conhecer o desamor que os ameaça de maneira contínua, podendo, desse modo, defender-se das tentações que emergem dos umbrais inferiores e dos obsessores. A pureza do espírito pode conduzi-los à inocência frente ao perigo, tornando-os vulneráveis à maldade. Porém, se conhecerem como a maldade se comporta, terão maiores condições de desprezá-la e de se defender, o que os faz fortes para a vida na senda da evolução. Além disso, aquele que abraça o espiritualismo precisa estar ciente de que não está apenas sendo conduzido pelo sopro divino, tornando-se passivo frente à religiosidade. Pois religião é, antes de tudo, ação determinada na busca da evolução do espírito. O espiritualista verdadeiro é aquele que passou a entender sobre os seus deveres perante a própria evolução, trabalhando incansável e disciplinadamente pela remissão de seus karmas, compreendendo que somente ele poderá fazer isso. Pergunta: outro aspecto interessante é seu linguajar, que em cada livro utiliza palavras diferentes sobre o mesmo tema, enquadrando-os em religiões diferentes. Ramatiz: esse é um dos passos para mostrar que muitos problemas abordados por várias seitas e religiões são similares ou idênticos, mudando apenas a nomenclatura. Trata-se, portanto, de uma questão de dialética e de incentivo à heurística. É um caminho para unir as religiões em torno de um mesmo objetivo: caminhar em direção a Deus. Capítulo 6. Um futuro possível. Pergunta: a situação atual do planeta é muito estranha devido principalmente à violência, e ainda vem aí o astro intruso. Como conviver com tudo isso? Ramatiz: o tempo é curto, mas muito pode ser feito individualmente. Urge a busca pela consciência cósmica, que oriente para a ampla reforma do espírito. Os homens precisam dedicar mais tempo à meditação, procurando entender sobre suas imperfeições, corrigindo-as sem delongas. Saibam que orações exigem a presença perante Deus e pergunto: como isso será possível se o próprio homem não se purifica para alcançar o Pai? Assim, conviver na Terra atualmente requer de cada homem um sério trabalho pela própria proteção. Nisso está incluída uma vida honesta, pacífica, com bons pensamentos, abominando-se vinganças e iras, para que possam sintonizar na mesma frequência energética da espiritualidade de luz e assim serem protegidos. Pergunta: independentemente da religião que se pratica? Ramatiz: a religião é apenas um caminho determinado pelo livre-arbítrio, e o mais importante é o seu conteúdo, que abrange o amor entre os homens e a prática da caridade. Deixem de lado as críticas e os comentários maldosos sobre as religiões e utilizem o tempo na reforma moral. Aqueles que se dedicam às intrigas e maledicências com o objetivo de destruir as demais religiões, estão no caminho da autodestruição. Exalam o ódio disfarçado de acusações fundamentadas, interferindo na fé e no livre-arbítrio alheios. Podem enganar os homens, mas não o espírito da verdade que emana de Deus. Pergunta: a Terra carece da união das religiões? Ramatiz: a disputa religiosa enveredou pelos caminhos trágicos. Prova disso são as crises intermináveis entre judeus e árabes, católicos e protestantes, as quais já destruíram milhares de vidas nos conflitos do Oriente Médio e da Irlanda do Norte. Não esqueçam as barbáries praticadas durante a Inquisição e as Cruzadas, e durante a primeira metade do século XX contra os judeus. A própria crucificação de Jesus foi resultado da intolerância religiosa, tendo em vista que os homens esquecem de Deus e o substituem pelas contendas que visam o poder econômico. Percebam, no entanto, que todos aqueles que perseguiram religiões caíram derrotados pelos próprios atos. Mesmo ditadores ferrenhos e impérios magnânimos não foram fortes o suficiente para bloquear o caminho que conduz a Deus. Foram todos derrotados. Pergunta: como as religiões devem se unir ou unificar? Ramatiz: a unificação das religiões é algo contraproducente, tendo em vista que seria o mesmo que obrigar os homens a pensar da mesma forma em termos religiosos. O ideal é que cada um pense a seu modo sobre o caminho na direção de Deus,
entretanto mantendo absoluto respeito às crenças dos demais. Quando isso ocorrer, teremos as religiões unidas, porque os homens estarão unidos. Serão um só rebanho, amando-se e respeitando-se, em torno de um só pastor, Deus. Pergunta: quando isso ocorrerá? Nesse ciclo ou no próximo? Ramatiz: inicialmente, os homens devem entender que grandes passos em torno da espiritualidade ocorrem justamente na vida espiritual e não na material. Voltamos a repetir o que já dissemos anteriormente: a Terra, ou qualquer plano material, é uma simples passagem, ilusória, para que se alcance a paz na realidade do mundo espiritual. A união das religiões ocorre em períodos de crise, quando os homens descobrem, momentaneamente, que precisam muito uns dos outros. Quando perceberem que os acontecimentos desse final de ciclo estão se desdobrando em graves problemas, o pânico e o medo levarão à interação, que já deveria ter ocorrido há muito. O mesmo acontecerá após o cataclismo, como já mencionamos anteriormente. Mas, logo as novas gerações começarão novamente a divisão das crenças, de forma estruturada em organizações, dando reinício às novas correntes religiosas e ritos. Pergunta: então serão situações de união momentânea? Ramatiz: situações em que a união é total e completa, com respeito e amorosidade, somente em planos mais elevados da espiritualidade. Mesmo em planetas mais evoluídos, essa união não é plena, tanto que, de tempos em tempos vários espíritos são obrigados a emigrar para planetas inferiores. Vide os exilados de Capela, por exemplo. Pergunta: esses exílios representam evolução? Ramatiz: o espírito não perde o conhecimento adquirido em termos de evolução espiritual. Conhecimento que pode ficar adormecido por algum período. Mas, nesse caso do exílio, houve a evolução material, não evolução espiritual. Da mesma forma que ocorre com aqueles que exilam para o astro intruso. Pergunta: em algumas vezes foi mencionado nessa obra a evolução através do mal. Pode explicar mais, tendo em vista que sempre se disse que os espíritos evoluem de forma contínua? Desculpe a insistência. Ramatiz: vamos imaginar a ideia do Big Bang, em que o universo é apresentado como em contínua expansão. De modo ilustrativo, os espíritos, a partir da criação, expandem-se dessa mesma forma na direção de Deus. Isso é irreversível. Porém, cada expansão individual tem sua própria velocidade, atalhos e caminhos específicos, baseados no livre-arbítrio. A longo prazo, a evolução para o bem é definitiva. Em termos de curto e médio prazos, entretanto, cada espírito pode, pela sua livre vontade, tomar atalhos que o desviem da rota ideal. Tanto isso acontece, que existem os exílios temporários. São espíritos que foram conduzidos a planos encarnatórios mais elevados, porém não obtiveram sucesso na manutenção desse estado de ânimo. A todo momento isso acontece na própria Terra, quando um espírito encarna e desenvolve técnicas sofisticadas que antes não havia utilizado para praticar o mal. E isso, queiram ou não, é evolver a curto prazo através do mal. No entanto, a própria prática do mal conduz às provações e aos ensinamentos de que o caminho é outro e, por isso, em longo prazo a evolução para o bem é irreversível. Pergunta: a questão religiosa então deve ser conduzida pela individualidade? Dentro do exemplo do Big Bang pessoal, cada um deve impor sua própria trajetória e velocidade evolutiva. Ramatiz: a rigor, essa é a regra da evolução espiritual, nos moldes concebidos por Jesus com base na IEV, que significa uma comunidade onde cada um é o que é, e onde todos se respeitem. As religiões não devem se transformar em feudos de poder, mas de orientação que vise a liberdade do homem para alcançar Deus. Para isso, é necessário a gradual dessacralização, de modo a mostrar a cada um o direito da livre escolha sobre o caminho até o Pai. Pergunta: o que dizer, então, daqueles que acusam as demais religiões na busca de polêmicas? Ramatiz: essa é uma situação em que a união é trabalhada, tendo como meta um alvo externo comum, visto praticamente como um inimigo em potencial. Muitos líderes religiosos estão mais preocupados em perseguir outras crenças porque não têm a habilidade de unir os próprios adeptos,
ou de se firmar em termos de importância na religião que dirigem. E o enfraquecimento desse poder de convencimento, ou de poder político, conduz à união para perseguir e polemizar. Do mesmo modo que governos em crise buscam alvos externos para unir o povo descrente, chegando, muitas vezes, aos conflitos armados. Pergunta. Ou seja, uma questão de poder? Ramatiz. Esse é um dos grandes problemas da humanidade em qualquer área. O poder cega os homens. Mesmo muitos líderes religiosos. Todas as religiões tiveram um papel fundamental na história do planeta. Porém continuam se acusando de modo irracional, ao invés de se respeitar e buscar uma cooperação sadia. E justamente na pluralidade é que surgem óticas novas, capazes de alavancar o conhecimento religioso como um todo. Pergunta. A divulgação de fatos como o Apocalipse não deixa de conter certa imposição religiosa. Ramatiz. Depende de como é divulgado. Se alguém diz siga-me ou a minha religião porque somos a única salvação frente ao Apocalipse, é uma coisa. Outra é avisar que o Apocalipse está próximo e que cada homem deve meditar e interpretar suas ações na vida, aconselhando-o a seguir caminhos de luz e mostrando que cada homem é o salvador de si mesmo. O auxílio divino é concedido àqueles que se auxiliam na busca do amor, da caridade e da verdade. Nada é imposto, mas pela livre iniciativa. Pergunta. Isso volta à questão de que cada homem deve ver os eventos religiosos a seu modo. Ramatiz. Se entendermos uma religião como um coletivo de indivíduos com uma mesma crença, entendemos também que é impossível essas crenças individuais serem exatamente iguais, pois devido a experiências muito pessoais e observações analíticas, cada um deverá apresentar grandes ou pequenos desvios da crença referencial, de modo que possa mesmo haver interação com as crenças de outras religiões. E esse tipo de liberdade é fundamental para o crescimento espiritual do homem, sem que ele seja obrigado a aceitar o que não deseja. Infelizmente muitas religiões, ao invés de se preocuparem em mostrar a crença como uma janela aberta para o infinito divino, aprisiona nas masmorras da intolerância e da imposição, jogando-a contra as demais religiões. O que deveria ser um movimento de paz e de harmonia entre os homens passa a ser um foco de discórdias e de ameaças. E daí surgem os líderes carismáticos plenos de vaidade, como se fossem os guardiões da verdade, bem como os eternos inquisidores que, com sua arrogância e prepotência, dedicam a vida a perseguições que geram o ódio e a revolta, trilhando o caminho inverso de São Francisco, esquecendo de que a primeira prática de um bom religioso é a humildade. Sem ela, o amor não floresce e, sem amor, nunca encontrarão Deus. Desse modo, quando pronunciarem o seu nome o estarão fazendo em vão. Pergunta. O Apocalipse, então se revela como um aglutinador de crenças. Ramatiz. O temor do Apocalipse conduz à união. Isso já aconteceu em ciclos anteriores, apesar de que a grande maioria permaneceu cética até o final. Quando os grandes cataclismos começaram a ocorrer, muitos tentaram fugir ou se abrigar inutilmente. Outros pensaram em fazer o que sempre fizeram na vida e tentaram comprar a salvação dando bens e dinheiro em seus templos. Mas a rapidez dos fatos não permitiu que isso fosse levado adiante. Portanto, o futuro possível para os homens na direção de Deus encontra-se na união de todos, fundamentada na humildade, no amor, na caridade e no respeito mútuo com compaixão. Essas são as chaves que a humanidade precisa para estar em paz com a própria consciência nos dias que virão. Fim.